Apesar dos Estados Unidos ter saído da Segunda Guerra Mundial como uma das maiores potências políticas, econômicas e militares do eixo ocidental, tornando-se assim o centro do grande capital através do seu crescimento industrial, não houve uma distribuição de renda justa. Desta forma, com base nos dados apresentados por Sean-Purd, o crescimento econômico foi inegável, mas nem todo mundo compartilhou dessa prosperidade. Assim, na década de 60, 1/5 das famílias americanas viviam abaixo do nível oficial de pobreza, sendo somente 20% da população rica que controlava 45% de toda a renda, enquanto que a pobre controlava apenas 5%. É neste contexto que começam a surgir movimentos civis de reivindicação pela justiça social e de direitos humanos. That is nothing more dangerous than to build a society with a large segment of people in that society who feel that they have no stake in it, who feel that they have nothing to lose. People who have stake in that society protect that society, but when they don't have it, they unconsciously want to destroy it. I am convinced the most potent weapon available to oppress people as they struggle for freedom and justice is the weapon of nonviolence. We're nonviolent with people who are nonviolent with us. But we are not nonviolent with anyone who is violent with us. This is an unlawful assembly. You are ordered to disperse. Go home or go to your church. This march will not continue. Next week, I shall ask the Congress of the United States to act, to make a commitment that is not fully made in this century to the proposition that race has no place in American life or law. Well, anytime you live in a society supposedly based upon law, and it doesn't enforce its own law because the color of a man's skin happens to be wrong, then I say those people are justified to resort to any means necessary to bring about justice where the government can't give them justice. The Black Panthers. People still ask me how it all started and how things went so far. And like a lot of questions about the Panthers, they're different answers, different beginnings. What became the Black Panther Party for Self-Defense really started with two guys, Bobby Seale and Huey Newton, saying two words: defend yourselves. Story has it that they hooked up at some coffee house where Bobby was running down the line. Oh, yeah. Yeah, it's easy to see. Right on your black and white TV. Black man, blue top, red blood. Brothers watching other brothers die. Oh, my. That's the American way. Hey, what you doing? You're gonna die, black boy. Jail. The police threw them both in jail. You know, the man is convinced that his foot is an integral part of our hands. Yeah, fuck that. Dig it? Fuck that. And there they started talking about black folks ought to start standing up for themselves. No master plan, no pot to piss in. Nothing like that. Just two fed up brothers. Next thing you know, bam. You got the Black Panther Party for Self-Defense. One of the first members to join was little Bobby Hutton. And that got the ball rolling. Tinha sido um longo ano de humilhações racistas de toda a espécie. Muitas tragédias passavam em minha mente. No mês de dezembro, as canções de Natal não melhoravam nada. Os policiais brancos não podiam compreender, mesmo tendo as melhores intenções. Agradeço por terem me detido sem brutalidade, sem algema, sem violência verbal, exceto 2 breves explosões do rude agente. O negro espera cortesia de uma raça que é desprovida dela. Mas aquela quinta-feira, 1º de dezembro, chegando a Court Square, a longa fila de usuários do ônibus me condenava. Isso
se eu conseguisse subir ao aborto, a viajar de pé. Ora, eu fazia questão de me sentar. Sentia ainda mais essa necessidade, porque, como às quintas-feiras, sentar representava para mim um delicioso momento de repouso antes da minha reunião noturna. Uma vez acomodada, eu esquecia do trabalho, assim como das pessoas que se moviam mecanicamente ao meu redor. Oculta no fundo do ônibus, sonhava. Essa distração me levou a tomar o ônibus seguinte. A multidão tinha diminuído e, depois de colocar 10 centavos na caixa, perto do motorista, desci novamente, como exige a lei, não sem apreensão, para voltar a subir pela traseira do ônibus. Quando o motorista era branco, grosseiro, ele dava a partida no mesmo instante e deixava a gente plantada no meio da rua. Pelo retrovisor, a gente via se divertindo com o nosso desapontamento e com a própria estupidez. Dessa vez o motorista não agiu assim, embora os 10 assentos da parte de trás do ônibus, sobre os quais se lia a placa "This part of the bus for the colored race", esta parte do ônibus para a raça negra, já estivessem ocupados, diferente dos 16 lugares da zona de risco, isto é, a seção do meio, destinada tanto aos brancos quanto aos negros, mas que estes deviam obrigatoriamente ceder no caso de um branco querer sentar-se lá. Notei que ali havia assentos livres. Era inútil tentar ficar na frente. Os assentos daquela seção eram reservados aos brancos e deviam assim permanecer, mesmo quando não houvesse nenhum viajando, o que acontecia frequentemente. O motorista branco transportava o seu carregamento de almas negras espremidas atrás do ônibus, tal como eram transportados antigamente no porão dos navios negreiros. Para piorar, éramos proibidos de atravessar o ônibus da frente para trás, para ocupar nossos lugares, pois assim não correríamos o risco de encostar, por menos que fosse, num branco. Mesmo nas fileiras do meio, tínhamos que nos certificar de que um branco já não ocupava o assento de 2 lugares. Nesse caso, ficávamos de pé, para evitar qualquer contato. O comportamento do negro devia garantir a pureza do mundo. Os ônibus municipais eram uma imagem da nossa sociedade. Os brancos na frente, os negros atrás. Aquela tarde, por sorte, na zona de risco, à esquerda, 2 senhoras negras estavam sentadas. À direita, havia só um senhor negro. Então, eu me sentei ao seu lado. Finalmente respirava. A noite se aproxima. O ônibus faz sua primeira parada. Precisei ainda aguardar uma boa meia hora para chegar em casa. Enquanto espero, aproveito a distração que o tráfego promove. Ainda estamos na zona noroeste. Eu moro na sudeste. Brancos subiram. Não me preocupo. A viagem recomeça. Na segunda parada, a cena se repete. Os lugares reservados a eles estão quase lotados. Continuo sem me preocupar. É então que interrompem meus devaneios, rompendo a calma da viagem. O motorista pediu a todos os negros sentados na seção do meio que desocupassem seus lugares. Em um primeiro momento, nos recusamos a obedecer. Havia as 2 senhoras da ala esquerda, um senhor e eu na ala direita. Diante da ameaça de ir parar na cadeia, os outros cedem. Eu poderia ter seguido o exemplo deles. Afinal, a palavra cadeia era bastante assustadora, principalmente para uma mulher. Eu ignorava o ambiente e, embora o soubesse cruel, não cedi. Me tornei um bloco de nervos. O senhor sentado ao meu lado se levantou, deixei-o passar e depois assumi seu lugar, junto à janela. O que deixou o motorista fora de si, pois as leis de Jim Crow proibiam negros de se sentar ao lado de brancos. Eu precisava me levantar, mas não tinha a menor vontade de fazê-lo. Para simplificar,
Nenhuma necessidade moral me obrigava a isso. Vou mandar prender a senhora, sentenciou o motorista, verdadeiro auxiliar da Justiça Branca. O senhor quer me prender? Tudo bem. Falei com uma voz sem inflexão, mas o especialista em repressão dos negros captou perfeitamente que era um desafio. Deu meia volta imediatamente. Da cabine telefônica do Teatro Empire, chamou o chefe da patrulha. Pouco depois, apareciam 2 agentes da Polícia Municipal. O drama prosseguia. Ao dizer não, completamente desarmada, eu ficava em paz comigo mesma. Não tentava ser uma cidadã modelo. Eu, a quem a lei excluía do direito de voto, assim como da liberdade de beber água em qualquer bebedouro, de me sentar num lugar mesmo que ele estivesse livre e de usar banheiros públicos, ou seja, de pertencer a um país cujos valores eu não compartilhava. Ao contrário dos humanos, os animais bebiam na mesma fonte, qualquer que fosse a cor de seu pelo. No Alabama, um letreiro identificava os nossos bebedouros. Colorado. Nossa vida era um cartaz da vergonha. Na delegacia, tiraram minhas impressões digitais. Minha garganta parecia ter dado um nó. Pedi água, mas o agente, D.H. Mixon, alegou que o bebedouro era reservado aos brancos. Após as formalidades, me levaram à prisão da rua North Ripley. A máquina judiciária se pôs em marcha. Ouço ruídos de chaves, que parecem notas de um mau presságio. Pela primeira vez, eu pisava no chão da prisão. O frio emana dela, como se estivesse fechado em si mesmo e como se enclausurado por fileiras de grades, e que de tijolos onde a luz crua dos neons o tornava pesado, desumano e real. O cimento e o ferro estavam úmidos por uma pintura cinzenta, suja, e me tiravam a energia, que sem eu saber que era emprestada pelas cores da noite. Tinha a vaga sensação de que minha resistência à escalada dos fatos dependia, no fim das contas, de como eu reagiria àquele acontecimento. Seguia a carcereira. Era a sua nova inquilina. Da porta da cadeia até a grade de ferro, chegamos à minha jaula. Foi então que ela disse: "Você vai dividir a cela com 2 outras negras detidas, tudo bem?" E o que ela esperava que eu respondesse? Que pedisse um tratamento especial? Que exigisse uma cela só para mim? Perguntei: "Posso telefonar?" Ela ignorou minha pergunta. A porta se abriu. Depois voltou a se fechar, com um estrondo. Minha sorte estava selada. Minha breve experiência carcerária fortalecia em mim ainda mais a convicção de militante. Os brancos do Sul queriam a todo preço ver os negros permanecerem como escravos para sempre. Negavam a igualdade, nem suportavam que antigos servos se tornassem, de direito e de fato, seres humanos por inteiro. Foi quando vi Virgínia que compreendi isso. Ela tremia e chorava. Eu soube então que tinha por ela um grande afeto. Era a única mulher da cidade, com exceção de minhas tias, com quem eu mantinha vínculos de amizade. Estava na minha frente não só a amiga com quem compartilhava, às vezes, noites de estudos bíblicos e de oração, mas também uma irmã, por mais branca que fosse. Eu a abracei com os olhos. Não era a primeira vez que Virgínia intercedia em meu favor. Ela suportava nos ombros a hostilidade dos membros de sua comunidade. Reunia em sua casa brancos e negros, causando escândalo. Clifford, seu marido, era um dos raros advogados brancos que militavam pelos direitos civis dos negros. Eu não reprovava nada naquele casal. Vivia a noite mais agitada de minha vida. A noite da iniciação, onde tudo começou. Como testemunham as mulheres, é frequentemente, quando sobrevém a calma do entardecer,
que se desencadeiam as primeiras dores do parto. A comparação vale também para meu caso. Num segundo nascimento, nasci para mim mesma, na tarde de 1º de dezembro de 1955. Com a pólvora, ganhamos o direito de nos sentar no mesmo assento que os brancos, mas ainda me recusam o direito de trabalhar em Montgomery. Não me perdoam por eu ter me rebelado. Eu caminho, eles me enxotam. Eu falo, eles me vaiam. A coordenação do boicote reuniu $800 para mim e Raymond. Nos mudamos para Detroit, em Michigan, onde meu irmão Sylvester me ajudaria um pouco. Minha mãe concordava com a viagem. É hora de nos afastarmos do Alabama. O Sul tem ódio demais dos negros. Às vezes, eu gostaria de voar, como um pássaro, perto, bem perto da minha casa. Eu sonho com a liberdade. O movimento negro nos Estados Unidos ganhou força em meados da década de 50 do século XX, onde os negros sulistas começaram a se organizar para lutar pelos seus direitos. Com o surgimento da Lei de Segregação Racial nos Estados do Sul, criado por Jim Crow nos anos de 1890, onde os negros não têm direitos civis, são divididos socialmente nos espaços públicos, escolas. Em todos os locais há esta divisão entre lugar de branco e lugar de negros. Inclusive, sofriam violência. Constantemente eram linchados e tudo ocorria com aval dos policiais e políticos. Enfim, a situação da população negra neste período se tornou muito crítica. Havia uma necessidade do homem branco de reafirmar a sua superioridade e autoridade, que outrora era inquestionável quando os negros eram escravizados, ou seja, coisificados. A partir desta segregação que nasce estes movimentos, que iniciam no estado do Alabama, estado sulista. Eles lutavam por melhores condições de vida e por direitos civis, pois na sociedade eram tratados como cidadãos de segunda categoria, que começam a confrontar o sistema com surpreendente força messiânica, onde, a partir deste momento, muda o cenário norte-americano. Mesmo tendo sido decretado na Corte Suprema dos Estados Unidos a inconstitucionalidade da segregação nas escolas públicas, ela estava confinada a perdurar por um bom período. Em Montgomery, Alabama, prevaleceu a segregação racial. Nos ônibus, as 4 primeiras fileiras de bancos eram reservadas aos brancos e as últimas 3 fileiras eram destinadas aos negros. No entanto, se um homem branco entrasse e encontrasse o assento destinado a ele lotado, o motorista pedia para que algum negro se levantasse e cedesse o lugar. Um dos precursores deste movimento foi um intelectual negro chamado Du Bois. Pregava a luta por direitos civis plenos e contra a discriminação racial. Juntamente com os progressistas brancos, fundaram a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Outras figuras de importância neste movimento são Martin Luther King e Malcolm X, que são de linhas opostas, mas que conseguem fazer com que o movimento negro ganhe força global. A campanha anti-segregação ganha força maciça. Com o líder deste protesto, Martin Luther King, o movimento dos direitos civis. Ele era presidente da Conferência da Liderança Cristã Sulina. Martin se identifica com os preceitos de Gandhi e de sua resistência não violenta. Por ser religioso, tentava de todas as formas se manter pacífico, mesmo sendo agredido e preso. Em 1964, Martin consegue a aprovação da Lei dos Direitos Civis e, em 1965, a aprovação do direito do voto. Martin Luther King é o pastor negro que acredita que a campanha dos direitos civis possa acontecer por meio da pacificação. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back
to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, and
when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty. Neste mesmo cenário surge a organização O Protesto Negro, ou Nação Islã, liderado por Malcolm X, que, ao contrário de seu contemporâneo Martin Luther King, acredita que a luta pelos direitos civis deveria se dar do enfrentamento armado. Malcolm X teve uma vida bem conturbada, ficou órfão ainda muito criança, indo parar em orfanatos, até que na adolescência foi morar com a irmã em Boston, dando início à sua vida criminosa, como traficante de drogas. Foi preso e na cadeia converte-se ao islamismo. E após liberação condicional, se torna ministro assistente do Templo número 1 de Detroit, onde passou a ter um papel importante dentro dos templos islâmicos, causando divergências entre seus irmãos religiosos. We are African, and we happen to be in America. We're not American. We are people who formerly were Africans who were kidnapped and brought to America. Our forefathers weren't the Pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. We were brought here against our will. We were not brought here to be made citizens. We were not brought here to enjoy the constitutional gifts that they speak so beautifully about today. Because we weren't brought here to be made citizens today, now that we've become awakened to some degree and we begin to ask for those things which they say are supposedly for Americans, they look upon us with hostility and unfriendliness. If you're interested in freedom, you need some judo, you need some karate, you need all the things that will help you fight for freedom. Nationalism is the wave of the present and the future. It is nationalism that's bringing freedom to oppressed people all over the world. It was nationalism that brought freedom to the Algerians. It was nationalism that brought freedom to the Nigerians and to the Ghanaians. It was nationalism that brought freedom to the people of Uganda and Tanganyika and Sudan and Somaliland. The Africans didn't get it by sitting in. They didn't get it by waiting in. They didn't get it by singing "We Shall Overcome." They got it through nationalism. And you and I will get it through nationalism. What is it? What is it that makes it difficult for the philosophy of nationalism to spread among the so-called Negroes? Number one, they think they have a stake in America. They think they have an investment in this country, which we do. We invested 310 years of slave labor, 310 years, every day of which your and my mother and father worked for nothing. Not 8 hours a day. There was no union in that day. They worked from sun up until sundown, from can't see in the morning until can't see at night. They never had a day off. And on Sunday, they were allowed to sit down and sing about when they died, they wouldn't be slaves no more. When they died, they wouldn't be slaves no more. They'd go up in the sky, and every day would be Sunday. That's a shame. And it is that 310 years of slave labor that went in, that was my and your contribution into this particular economy and political system. They can give us the back pay. Let's join in. If this is what the Negro wants, let's join in. Let's show him how to struggle. Let's show him how to fight. Let's show him how to bring about a real revolution. Let's make him stop jiving. You don't need a debate. You don't need a filibuster. You need some action.
A luta contra a opressão do negro afetou todos os ângulos da existência da nação. Há uma relação entre a luta pela liberdade e todos os assuntos nacionais e internacionais. Nenhum diplomata dos Estados Unidos pode aparecer em qualquer parte no estrangeiro sem ter que se desculpar pela opressão do negro no país. A luta pela liberdade influenciou na crise da política externa dos Estados Unidos. Nos movimentos negros, quem libertava os grupos eram os homens. No entanto, quem organizava essas mobilizações eram as mulheres. Entre elas, podemos destacar Rosa Parks, Joe L. Gibson Robson, Elba Parker e Angela Davis. Essas ativistas tiveram um papel crucial nos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. De acordo com Michelle Perrot, o termo feminismo indica historicamente conjuntos variados de teorias e práticas centradas em volta da constituição e da legitimação dos interesses das mulheres. Os anos 60 é marcado por intensos protestos contra a ação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Este contexto cria condições para o ressurgimento do feminismo e de lutas contra a discriminação racial. Assim como no movimento feminista da Primeira Guerra Mundial, a nova fase do feminismo nos anos 60 também tem diferentes tendências de acordo com cada segmento político. A escritora feminista Betty Friedan, por exemplo, fundou a Organização Nacional de Mulheres, que tinha como objetivo central a obtenção da igualdade sexual plena em todos os aspectos da sociedade, e para isso alia-se a políticos do Partido Democrata. As mulheres nos movimentos estudantis, nos movimentos de direitos civis e de anti-guerra começam a criticar o machismo de colegas ativistas homens e a falta de mulheres na liderança dos movimentos. É no contexto da década de 68 que começam a surgir movimentos feministas radicais que ampliam suas críticas quanto às instituições tradicionais do casamento, da família e das relações heterossexuais. Já as mulheres negras têm lutado pelo reconhecimento de sua própria pauta de luta no interior do movimento feminista, resistindo assim aos pressupostos de um movimento de mulheres baseado na categoria unificada de mulher, que implicitamente inclui apenas mulheres brancas. O movimento das mulheres foi ganhando força e revistas e jornais feministas começaram a espalharem-se. Assim, muitas mulheres começaram a se destacar na mídia, nas universidades e nas políticas públicas. Vitórias foram sendo alcançadas através de vários atos administrativos que proibiam a discriminação sexual no emprego e, posteriormente, foram conquistando outros direitos, como, por exemplo, a decisão da Suprema Corte, o aborto foi legalizado. Em torno destas conquistas femininas, outros começaram a criticar os valores sexuais da sociedade dominante. Desta forma, lésbicas e gays organizaram um movimento de libertação homossexual. Em 1962, 90% das famílias possuíam televisão e a indústria cultural desempenhava um papel crucial do consumismo e do apoio aos valores sociais e culturais do capitalismo americano. Ao mesmo tempo, é através da música popular que se apresenta como uma forma de manifestação de descontentamento. É com os afro-americanos marginalizados que fornecem o principal componente de identidade chamado blues. Neste contexto, novos canais de rádio que se espalham pelo país, tendo a audiência de jovens negros e brancos para essa música rebelde que remetia a desejos sexuais e provocações contra a classe média branca. Músicos negros como Chuck Berry, Little Richard e King e roqueiros brancos como Elvis Presley, Buddy Holly e Bill Haley passaram a serem os ícones da geração do Baby Boom. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens.
like a ring in a bell. Go, go!